Gênesis 19, 30. Nós vamos ler até o versículo de número 38. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Que vinho é esse? E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu conheci uma criança chamada Moabe. Eu vou dizer para vocês, um homem cristão deu o nome do seu filho de Moabe. E foi uma das crianças mais terríveis que eu já vi na minha vida. E a pergunta é, como é que o pai é um nome de Moabe para o seu filho? Mas é outra história, fecho parênteses. Com muita tristeza eu falo isso. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. O texto foi escrito por Moisés no deserto, aproximadamente 400 anos depois deste evento. Amém. Vamos orar? Com alegria, nós recebemos hoje a senhora Rose, mamãe do Ícaro. Deus abençoe a senhora sinta-se bem entre nós, tá bom? Que a senhora seja abençoada, como todos nós hoje, ao ouvirmos a palavra do Senhor. Pai, nós te damos graças nesta manhã. Pedimos a tua bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, Senhor. Toda a Escritura é útil para nós. E ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, para nos educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado, apto para toda boa obra. Que a tua palavra nos ensine nesta manhã. Que ela nos mostre esperança também sobre o pecado do mundo, sobre os nossos próprios pecados. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz do meu jeito. Eu fiz o meu próprio caminho. É um trecho de uma música, de um cantor. Frank Sinatra. Eu fiz do meu jeito. Como que é, professor? Aí, ó. Nós tivemos a primeira aula de inglês aqui, irmãos. Uma benção. Eu fiz do meu jeito. Eu fiz o meu próprio caminho. Este poderia ser o epitáfio de Ló.
Aliás, o título aqui, a origem dos Moabitas e dos Amonitas, se usasse, eu fiz do meu jeito, eu fiz o meu próprio caminho, não estaria errado. Porque ele iria descrever a vida deste homem chamado Ló. Porque esse aqui é a última vez que a Bíblia vai falar sobre ele. Exceto a citação que Jesus faz. E o que Pedro cita também. Mas aqui termina a sua história na Bíblia. E como que termina a história deste homem? Que fez do seu jeito. Que tomou as suas próprias decisões. Sem consultar ao Senhor. E esta é uma história muito pesada. Vocês viram? Houve um momento da igreja em que a igreja não pregava sobre esse texto. Na Inglaterra vitoriana, não se falava sobre esse texto na Bíblia. Mas o moralismo não vai nos ajudar. Porque se o Espírito Santo registrou essas palavras aqui, ele deseja nos ensinar. Ele deseja que seja lido, que seja falado, que seja pregado e ensinado. Porque é uma história pesada. É uma história que seria censurada pelos códigos de então. Há uma condenação no Código de Hammurabi contra o que ocorre aqui em Sexto. Há uma condenação na lei de Moisés. Entretanto, se torna uma prática. E talvez esta família tenha visto em Sodoma e que é reproduzida. Essa história pode nos trazer lições e pode nos trazer esperança também. Porque o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento, tudo, essas histórias pesadas, elas foram escritas para o nosso ensino, para nos ensinar, mas não apenas nos ensinar, mas também para nos dar paciência e consolo, a fim de que a gente tenha esperança. Então, com base nisto, nesta manhã, eu me dirijo a vocês, para a gente olharmos pelo menos 3 coisas que esse texto nos mostra acerca do Ló, o homem que fez o seu próprio caminho. A primeira coisa, queridos, é o pecado do Ló. O texto começa dizendo: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas. Vocês se lembram da história? Sodoma é queimada, fogo do céu cai sobre a cidade mais pecadora da Bíblia, Sodoma. E o Ló sai com a sua família daquela cidade, com a sua esposa e as 2 filhas. A esposa olha para trás. O juízo de Deus cai sobre ela. E agora está este homem viúvo, com as suas 2 filhas. E a ordem do Senhor para ele foi, quando saísse de Sodoma, que ele saísse imediatamente e fosse para os montes. Entretanto, ele choraminga, ele implora para que ele não vá para os montes, mas procure a cidade de Zoar. Ele é um homem que teme viver fora da cidade. Ele é um homem que está em busca daquilo que a cidade pode oferecer para ele. E o que acontece com Ló? Os anjos permitem que ele vá até Zoar. Algumas vezes, quando Deus responde favoravelmente às nossas orações, isto pode ser ruim. Você quer ir? Vá. E a Bíblia diz que ele foi. Ló partiu de Zoar, foi para Zoar. Quer dizer, agora ele sai de Zoar. Por quê? Porque embora ele estivesse em uma cidade, embora ele estivesse no lugar da prosperidade, Deus tirou a paz dele.
Você não vai viver em paz em Zoar. Eu te dei ordem para ir para as montanhas. Você quer ir para lá? Pode ir. Porém, você não terá paz. Agora, o que chama atenção é que este homem não é um ímpio. Ele é um homem justo. Justo. E de acordo com o apóstolo Pedro, ele experimentou a dádiva do Evangelho. E o que é a dádiva do Evangelho? A justificação pela fé. É o que nós vamos estudar aqui sobre a Reforma Protestante. A dádiva do Evangelho é ser declarado justo. A dádiva maior, o presente maior do Evangelho para você nesta manhã é Deus olhar para as suas injustiças, para os seus pecados e declarar que você é justo com base no sacrifício que Cristo Jesus realizou na cruz. E Deus declarou que o Jó era justo. Em um momento da sua história, Jó creu no Senhor e isto lhe foi atribuído como justiça. Agora, embora ele era justo, embora fosse justo, ele caiu em pecado. O que acontece sempre conosco? Nós queremos construir nosso próprio caminho. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós acreditamos que nós podemos fazer do nosso jeito. Nós acreditamos que um lugar é melhor do que o outro e não consultamos o Senhor. Nós acreditamos que podemos dar jeito na nossa própria vida. Nós nos esquecemos dos mandamentos, dos imperativos do Senhor Jesus Cristo. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o melhor lugar? O melhor lugar é onde Deus está. E é onde Ele mandou você estar. Este é o melhor lugar. Jonathan Edwards, pregando um sermão glorioso, ele termina dizendo o seguinte: Cristo terminou a sua vida sem recursos terrenos, mas Ele deu aquilo que nenhum outro homem pôde dar aos seus seguidores. O que Ele deu? Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. A minha paz é para vocês. E o Ló está confuso. O anjo manda ele ir para as montanhas, ele pede ir para a cidade. Agora ele está na cidade e foge para as montanhas. Não tem paz. Não sabe o que fazer da vida. Viúvo, com as suas filhas, e não há nenhum sinal de quebrantamento na sua alma. Eles estão vivendo num mundo pós-apocalíptico. Fogo do céu cai sobre uma cidade e destrói a cidade. Espera-se o que deles? Eles serão diferentes agora. Eles agirão diferente. Entretanto, o Ló, diferentemente do filho pródigo, não volta para a casa do seu tio. Ele não se quebranta diante de Deus. Ele não vai bater na porta do seu tio dizendo: ei, estou aqui, eu fracassei, fui salvo. Mas o Senhor pode me dar novamente possibilidade de viver contigo, porque contigo está o povo da aliança, contigo está a esperança do Messias, contigo está a esperança de um novo céu e de uma nova terra. O Ló pecou tanto, tanto. E ele se afasta tanto de Deus, que ele não encontra mais lugar de arrependimento no seu coração. Não há um relato de quebrantamento no coração de Ló. Por causa de uma intriga com o seu tio Abraão, por causa do gado.
ele escolhe viver em Sodoma. E em Sodoma ele prospera, ele enriquece, ele se torna um líder da cidade. Mas agora tudo que o Ló tem é algumas coisas. E a sua história termina em uma caverna. O seu tio Abraão está morando na terra inóspita de Canaã, vivendo em tendas, peregrinando como o Senhor Deus ordenou a ele. Entretanto, ele está prosperando. Ele está prosperando. E a Bíblia vai dizer que pela fé ele vivia ali. Entretanto, as suas expectativas não estavam naquela terra, estava na terra que haveria de vir. A pátria celestial, a Jerusalém celestial. Era assim que Abraão vivia. Era assim que o Ló deveria viver. E ele cai em pecado. E queridos, eu estava lendo Gênesis esses dias pensando, Noé também vive no período pós-apocalíptico. E ele cai em pecado com seus filhos. Colhe uvas, faz vinho e bebe demais. E ocorre um pecado terrível na sua família, que a Bíblia usa eufemismos. Mas o texto hebraico é real. Ele é violentado sexualmente pelo próprio filho. E aqui está a história do Ló. Depois, no capítulo seguinte de Gênesis 19, temos a história do Abraão pecando também. Depois tem a história dos pecados do Jacó. E notem, não são pecados grandiosos. Bebem demais. Mentem. Têm ambições de ficarem ricos. E agora eles estão aqui indulgentes, quebrados. Perderam a comunhão com Deus. Não porque eles tiveram grandes dúvidas intelectuais sobre o cristianismo, mas os seus pecados são falhas e descoitos que qualquer um de nós podemos cometer também. Veja como Ló termina. E é triste ver alguém que crê em Deus, foi justificado por Deus, mas no fundo seu coração ainda está comprometido com outras coisas além de Deus. Em segundo lugar, as suas filhas também seguem os seus próprios caminhos. Eu fiz do meu jeito, diz o Ló. E as suas filhas também. O relógio biológico delas estão correndo. E elas se preocupam. Vamos casar? Um dia? Talvez 20, 22, 25 anos? Vamos ter filhos? Vamos ter uma casa? Morávamos tão bem em Sodoma? Estamos morando literalmente em um buraco, nas montanhas do sul de Israel. Onde encontraremos um homem nessa comunidade para casar conosco? Elas sonham com algo bom, algo legítimo. Mas vocês já sabem disso. Sonhar com algo bom e legítimo acima dos sonhos de Deus é um ídolo. E o que um ídolo faz? Um ídolo destrói a vida. Ele promete tantas coisas, mas são
mas ele é incapaz de cumprir com aquilo que prometeu. E elas seguem o seu caminho. Seguem. A grande questão aqui é o que uma pessoa faz quando ela se vê em situações de aperto. Lembre-se da história. Vocês lembram? O Ló estava em uma situação de aperto. Ele abrigou os 2 anjos na sua casa. Uma turba de Sodoma queria invadir a sua casa para resgatar esses 2 homens, para abusar sexualmente deles. E o que o Ló fez numa situação de aperto? Vocês lembram? Olhem comigo, capítulo 19, versículo de número 6. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si. Ele lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. E aqui está uma questão. O seu pai, diante de uma situação de aperto, o que ele faz? Essa é a questão para mim e para você nesta manhã. Quando você está em uma situação de aperto, o que você faz? E é justamente isto, as provações para todos nós. Deus nos prova para justamente nos levar a uma situação de limite e de aperto para ver o que nós iremos fazer, o que há no nosso coração. Há outras questões aqui que não dá tempo de serem trabalhadas, mas é o problema de relativizar a verdade de Deus. O Ló tem uma verdade acerca da hospitalidade. Ele quer proteger os seus hóspedes, mas ele o faz à custa da pureza das suas filhas. E é isso que acontece conosco quando somos provados. Será que nós iremos responder de acordo com o Evangelho? Será que nós vamos responder de acordo com toda a verdade de Deus? Ou nós iremos compactar a verdade em um lado, em outro, ou nós iremos com toda a verdade de Deus enfrentar a situação limite? Peguem as minhas filhas. Eu abro mão delas para proteger os meus hóspedes. Agora são as suas filhas que estão sendo provadas. Pensem em 2 meninas ricas que viviam muito bem em Sodoma. E agora Deus tira tudo delas e as leva para uma caverna com o pai. E vamos ver o que há no coração dessas meninas. Quando Deus nos prova, quando Deus nos tira algo, é para ver o que há dentro de nós. Como que elas vão reagir? E o texto diz que a mais velha teve uma ideia brilhante. E olhem, queridos, o mal, ele é tão terrível, porque elas têm uma ideia legal. Queremos preservar o nome do nosso pai. Se todo filho pensasse assim, se todos os filhos pensassem e se preocupassem com seus pais assim. Mas Deus não aprova. E se faça o mal para atingir o bem. A grande questão é que elas saem de Sodoma. Mas Sodoma está dentro delas. Nas entranhas. Porque o discipulado precisa ser muito bem feito.
para que a gente deixe de pensar como um mundo. Por que a Bíblia vai nos dar tantos exemplos de ensino? Como que a igreja percebe o ensino? Como, desde os tempos remotos, há tanta ênfase em ensinar, ensinar, ensinar. E espera-se de que ensine no poder do Espírito para justamente arrancar a nossa maneira de pensar igual ao mundo, porque esta é a grande questão. Quando somos provados, o que há dentro de nós? Há mais de Cristo, há mais dos apóstolos, há mais da verdade do Evangelho em nós, para enfrentarmos esta vida, para enfrentarmos este mundo, ou há mais de Balneário Camboriú em nós? Há mais de Balneário Camboriú? Há mais do Brasil em nós? Há mais desta cultura do jeitinho brasileiro, de que nós podemos fazer as coisas, nós podemos enganar um, nós podemos ludibriar outro, porque nós estamos em uma situação tão difícil. Pastor, eu precisei fazer isto. Ô Pai, o que tem dentro de nós? Esta é a história do Ló. E as suas filhas não se envergonharam do pecado. Por quê? Por quê? Pelo nome que elas deram aos seus filhos. O nome de um Moab. E o nome do outro, Benjamim. Moab significa do meu pai. Quando alguém chamava Moab, do meu pai. É um filho que veio do meu pai. Noemi veio do meu parente. Não tem vergonha. Moabitas e Amonitas. Esses dois povos se tornarão uma pedra de sapato na história de Israel. Quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, principalmente Juízes, e tem um paralelo muito grande com essa história. Porque a Bíblia fala que no período dos Juízes, 350 anos, foi um caos na história de Israel. Um caos. Mas o que caracteriza esse período de caos? A Bíblia resume. E a Bíblia diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o seu próprio caminho. Amonitas, Moabitas. Eles viverão próximos de Israel. Transjordânia. Aliás, a capital da Jordânia é Amã. De onde vem aqui? Amon? E durante todo o tempo da história desses dois povos, eles estão tentando seduzir Israel e destruir Israel de todas as maneiras. Quando o povo sai do Egito, o rei de Moabe contrata um profeta falso chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele não consegue amaldiçoar, mas ele encontra uma artimanha. O que ele diz? Pegue as mulheres moabitas. E no mundo antigo diz que não havia mulheres mais bonitas e sedutoras do que elas. E faça-as se infiltrar no acampamento do povo de Deus, e que elas seduzam os homens para irem prestar cultos a outros deuses, e desta maneira vocês poderão destruir Israel. Como é que nasce Moab? Como é que será esse povo? Como serão essas mulheres? Como serão esses homens? Os moabitas estabelecem um culto em sua terra, que será muito atrativo para o povo de Israel.
E quando você lê a história de Israel, você vê este culto que foi instituído na terra de Moabe, sendo apreciado pelo povo de Deus. E qual era o culto? O culto dedicado ao deus Moloque. Se uma família quisesse ter prosperidade, riquezas, bem-estar, ela deveria fazer o quê? O primeiro filho que nascesse desta união, eles iriam sacrificar essa criança ao deus Moloque. E era sacrificada viva, queimada viva. E os arqueólogos dizem que eles levavam um aparato de músicas e tambores para tocar durante os atos, porque era horrível o som dos gritos das crianças queimadas sob o altar do deus Moloque, prática dos moabitas. Agora, em último lugar, esta história não termina desse jeito. Porque, diferentemente dos jornais sensacionalistas, que se olham uma história dessa, que acontece ainda no mundo, vocês sabem disso. Quantas meninas não são violentadas pelos seus próprios pais, e engravidam dos seus pais. Entretanto, essa história tem um final feliz. E é nisto que você deve colocar sua esperança nesta manhã. Porque o Senhor Jesus Cristo estava dentro daquela caverna naquelas noites. O Senhor Jesus Cristo estava dentro daquela caverna, brilhando naquela noite escura de pecado. Porque os pecados cometidos pelos homens, por mais espetaculares que eles sejam, por mais grotescos, por mais horrendos, eles não são páreo para a graça de Deus. O seu pecado cometido um dia, ele não é páreo para o sangue de Jesus. Os pecados cometidos em Balneário Camboriú não são páreo para a graça de Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para consertar o mundo do pecado. E por mais que essas mulheres e o inável e insolente Ló tenham pecado, o final desta história mostra a redenção que há em Cristo Jesus. Porque anos depois, uma moabita entra na história do povo de Deus. Deus tira uma família de Belém e leva até a terra de Moabe. E um dos rapazes que saíram de Moabe se casa com uma moabita. Mas ele morre. O seu irmão morre, o seu pai morre, e agora a sua sogra decide voltar para Israel. E ela diz para as duas noras: voltem para os seus pais, voltem para os seus povos. A partir de hoje vocês estão livres da aliança que fizeram comigo e com a minha família, porque eu não tenho mais condições de dar filhos para casarem com vocês. Uma volta, mas tem uma nora que diz: aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora for sepultada, eu estarei contigo. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o teu povo. Então, pela fé, Ruth, a moabita, da terra de Moabe, da terra de tanto pecado, crê no Senhor Jesus com essas palavras, e a ela é imputada a justiça, e ela vai para a terra de Canaã. Casa-se com um homem chamado Boaz. E ela tem filhos. O seu filho se chama Obed, que por sinal dá luz a um filho chamado Jessé. E Jessé tem outros filhos, e dentre um deles está Davi. E a linhagem de Davi é preservada, até chegar no Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi.
que veio ao mundo para redimir os moabitas, veio ao mundo para redimir os amonitas, veio ao mundo para redimir os pecadores. O Senhor Jesus Cristo, o Santo de Deus, teve no seu sangue, no seu DNA, Moabe. Moabe. Aquele sangue que foi derramado na cruz. Os antepassados daquele sangue eram moabitas. Há uma expressão nos Salmos, que depois é repetido em Hebreus, de que Jesus está conosco, não se envergonha de nós e não tem vergonha de chamar-nos de seus irmãos. O Senhor Jesus Cristo não se envergonha da Ruth, o Senhor Jesus Cristo não se envergonha dos amonitas, dos moabitas. Ele está conosco nesta manhã, e Ele com seu sangue nos redime e nos limpa de todo o pecado. Porque era onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O Senhor Jesus estava naquela caverna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Satanás lembrar dos seus pecados, daquilo que você já fez de errado, daquilo que você já tensionou fazer e fez, das coisas feias que você não conta para ninguém, diga para ele assim: o Senhor Jesus estava na minha caverna. E o sangue dele é suficiente para limpar de todos os pecados. O sangue de Jesus redime moabitas, amonitas. É sobre isto o Evangelho. Agora, queridos, nós ficamos 3 domingos falando sobre Sodoma e Gomorra. O que nós podemos aprender com isto? A primeira coisa é que nós pertencemos a outro lugar. Estamos aqui em Balneário Camboriú, mas nós pertencemos a um outro lugar. E um cristão verdadeiro é alguém que sofreu uma transferência de cidadania na sua vida. Antes do Novo Testamento, nós estávamos em casa neste mundo. Nós nos sentíamos muito à vontade neste mundo. Mas a partir do momento que o Espírito fez algo em nós, nós nos tornamos estrangeiros para este mundo e agora nós estamos ansiando por uma nova casa, a Nova Jerusalém. E neste mundo é uma passagem. Nós não temos um lar fixo aqui. Se os teus sonhos são apenas para este mundo, você é o mais infeliz dos homens. Nós não temos um lar permanente aqui. Mas como dizia Jonathan Edwards, nós temos paz. Paz. A segunda coisa, em cristianismo, o que importa é vivido no lar. O Ló era um cristão justo, mas me parece que ele fracassou em discipular as suas filhas. Às vezes as pessoas falam: o que a igreja está fazendo para as novas gerações? Se os pais não fazem nada, a igreja não vai fazer. Não é papel da igreja. A igreja é parceira. É o pai e a mãe. Espera-se que os pais discipulem os seus filhos. E é uma tarefa árdua. Mas é proveitosa, gloriosa.
E é justamente nas situações limites da vida que nós discipulamos os nossos filhos. Queridos, eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. A minha mãe, em uma manhã, acordou. E eu acordei em seguida. E sentei na mesa para tomar café. E eu lembro muito bem da mão dela vindo sobre mim, passando a mão na minha cabeça. Eu devia ter 9 anos de idade. E dizendo, filho, hoje não come nada para tomar café. Eu me lembro muito bem desse dia, um dia nublado, tipicamente paulistano, garoa. Eu lembro da roupa da minha mãe, eu lembro do rosto dela. Me lembro dela falar isso para mim, e os meus 2 irmãos menores dormindo. E ela dizendo, mas eu vou orar agora em Jesus até o meio-dia, Pai trazer o pão da casa. Dobrou os seus joelhos. Eu lembro das lágrimas quentes, aquelas lágrimas que correm assim, ó, do rosto. Eu lembro do olhar de desamparo de uma mulher com 3 filhos sozinha, sem auxílio de ninguém. Mas eu lembro também de que o céu estava ali. De que ao mesmo tempo que havia desamparo, ela estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Me lembro dela levantando. Me lembro da geladeira sem... Sabe quando uma geladeira só tem água? Já viram isso? E me lembro bem de que alguns minutos depois, eu saio na porta, eu lembro do carro, eu lembro do rosto do homem. É aqui que mora a dona Raquel. Chamei ela. E lembro de que o homem dizendo, eu estava no mercado, eu nasci ao lado de um hipermercado. E ali eu vivi. Era muro do Extra. Tinha um rapaz aqui que é de lá, de Djalma, e lembra. Queridos, a região que eu moro, naquela época tinha mais de 3 milhões de pessoas. É metade de Santa Catarina. Ele disse que ele entrou no mercado e escutou uma voz falando com ele. Era um servo de Deus. Enche os carrinhos. Ele devia até a casa da Raquel. Ele não era daquela região, mas ele saiu na rua procurando onde mora uma mulher chamada Raquel. Ele parou na porta da minha casa. E eu lembro dele descarregando naquela Santana quanto caixas e caixas e caixas de comida. Queridos, na pandemia, quando eu tive o meu salário cortado, aquela situação toda, eu disse que estava em casa, num dia desesperado. Eu lembrei disso, eu liguei para minha mãe e com lágrimas nos olhos eu disse, obrigado por me ensinar a confiar e esperar em Deus que cuida dos seus. Como é que nós vamos transmitir a fé para as próximas gerações? Cara, para que nós vamos discipular? Vocês acham que discipular é transmitir informação a um Deus? Isso é muito importante, é muito importante. Mas é Deus levar você até os limites. Para ver o que tem no teu coração, como é que você vai reagir. Você influenciar e mostrar os teus filhos. A vida é difícil, filha, mas nós temos um Deus por nós. É isto. Nossos filhos precisam saber que existe um Deus. E é você, papai e mamãe, que Deus quer usar para transmitir isso para ele. Se a tua família caiu tanto no pecado, é o último lugar. Como os sodomitas, como os moabitas, não se desespere, busque a Jesus. Busque a Jesus. Jesus resgata. Jesus transforma. Não importa o quão longe você foi, Jesus foi muito mais longe por você. Ele foi até aquela cruz. Ele foi deitado em uma sepultura, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está sentado à direita de Deus. Ele restaura famílias quebradas. Vamos orar? But frankly,
Não. Quando ele foi assistir para take on. Morning, it's the bucket of apps and where it's stuffing the holiday down. On what the fuck had student what the forgot. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, escutamos a Tua palavra, a Tua verdade, e não queremos desviar dela um milímetro, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda-nos, Senhor, guarde as nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Nós suplicamos, nós imploramos. Tenha misericórdia de nós. Guarde as nossas famílias, guarde as nossas vidas, guarde o nosso próprio coração. E revela-te a nós, revela-te a nós, revela-te a nós. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Deus Amém. está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está